ter terminado isto com abaixar assim o volume, suavemente, como o jardim de infância e a creche faz para as suas crianças, mas pronto, fui assim um bocadinho mais para o bruto, fui mais tipo o 8º ano, está bem? Pronto, que é estratégia de choque, pronto. Olhem, boa noite, ou boa tarde a todas e todos. E olhem, estas coisas nós fazemos cá em casa sempre assim, sempre sabemos. Tanto podemos ser 8, como 20, como 80, como 200. E somos aqueles cristãos que vamos fruir disto e depois vamos poder fazer pirraça aos outros que não vieram para virem para a próxima. Pronto. E não precisamos nunca de ficar com aquela sensação de os outros e tal. Pois os outros é que precisavam de vir e aquilo. Isso é a parte do domingo, não é? Quem precisava de tirar nisso ou não. E olha, somos aqueles que aqui estamos e, portanto, olha que não estamos nós cá. Está bem? E essa é que é a parte importante de estar. Eu vou dizer-vos, não vos vou esconder, resta ali um friso pedagógico que me testemunhou isto vivamente. Eu, na segunda-feira, houve uma segunda-feira que cheguei ao pedagógico, e olha, isto costuma ser democrático, porque escolhemos quem é que vai para a escola de pais, quem é que vai para a escola de pais. Olha, e pronto, desta vez eu escolhi, decidi, peço desculpa, e pedi assim uma oportunidade, de repente, e pronto, e telefonei, convidei, e, para meu espanto, disse que sim, pronto. E olha, eu não tenho maneira de vos dizer, de outra forma, a enorme alegria que eu estou cá. Imaginem os miúdos, sei lá, digam lá a alguém que eles... Os outros, quando gostavam da Shakira, estão a ver, gente, certo? É do estilo, certo? E eu, pronto, fiquei assim, tipo, estou com a minha Shakira, pronto, estão a ver? Está ali o Salvador, que é o marido da Inês, portanto, desculpa lá. E ainda não pedi autógrafo à Inês. E digo-vos isto porque, com esta alegria toda, olha, porque de há muito tempo, por vias interpostas, e vejo, conheço, leio, e quando pensamos nesta temática, eu disse, não pode ser outra pessoa, tem que ser Inês. E daí a felicidade, quando me falei, ela imediatamente disse, claro que sim. E eu fiquei, ups. Houve, em 2020, havia uma criatura lá de casa que ia descer a Costa Vicentina. E eu estava naquele desespero completo. Certo, estão a ver, não é? E com os amigos, certo? E de repente, leio uma crónica escrita por uma pessoa que dizia assim, e era tempo de férias. O título era relativamente sugestivo. Contra as férias em família. Mandei os meus filhos de férias e fiquei em casa. As minhas amigas olham para mim com um misto de fascínio e horror. Os meus filhos acham-me novamente a melhor mãe do mundo. 3 meses fechados em casa com as famílias até que cheguem as férias. Férias em família. A piada faz-se sozinha. Em 2020 não queremos férias em família. Eu quero é férias da família. Todos tivemos saudades dos amigos e percebemos com sofrimento que nem o dinheiro, nem o amor trazem a felicidade. A felicidade agora está em ir beber um café. Descobrimos que os cafés existem para sairmos de casa. E há uma coisa chamada pandemia, não sei se lembra. O café em si é um extra dos cafés. Apesar de tudo, as férias chegaram na mesma e ninguém sabe bem para onde ir por todas as razões e dúvidas. Se apanho Covid na véspera, lá se vai o dinheiro da reserva, e se apanho Covid no restaurante da praia, lá são as férias. A praia e o dinheiro. O melhor teria sido continuar em confinamento. Concluímos pensativamente na fila da ponta, caminho da Caparica. E depois temos os filhos, esses seres anti-férias. Sabem o que é que eu fiz? Mandei os meus filhos de férias e fiquei em casa. Era isso mesmo. As minhas amigas olham para mim com isto de fascínio e horror. Mulheres, desculpem. Já eles, os filhos, acham novamente a melhor mãe do mundo. Desde os 7 anos que não me fitavam com aqueles olhos tão apaixonados. Mas eu partilho com todos os seres de boa vontade como eu, que querem ter verdadeiras férias, as várias opções que nos levam a experimentar um bocadinho do céu. Ora, uma das opções que eles abraçam, radiantes, é descer a costa. É o delírio 2020. Eu asseguro que era. A costa alentejana, é esse. Deve ser uma espécie de C19, entupida por miúdos dos 17 aos 27 anos, todos iguais, vestidos com fatos de banho de DCK, camisas de flores com pranchas de surf, tendo como desafio intelectual conseguir comprar cerveja e mais cerveja. Mas lá vão eles. 100 miúdos que já foram descer a costa 3 vezes, 3. E uns foram a pé.
Fiquei a pensar se não teria valido mais a pena irem pela costa até ao sul de França, em vez de andarem estes sobe e destes desgastante. Mas incentivei, vão, é giro! É por estas e por outras que eu pedi à Inês para vir cá falar com a gente. 6 filhos. Tu também estás lá perto em termos de manos, não é? Sabes o que é o género? 6 filhos, 8 manos, vocês são 9, não é? São 9, 8 manos. E vem cá neste registro dela própria, mãe, educadora, para nos ajudar a pensar um bocadinho isto que é o ambiente que estamos todos a viver, de escola. As relações, as crispações, há coisas que estão no ar, os miúdos agitadíssimos, nós deste jeito, os outros meios confusos e saturados, os outros complicados, e que pedi à Inês venha refletir, se faz favor, connosco em voz alta isto. E que bom termos a Inês, e eu só espero que possamos fluir tanto quanto ela merece que nós fluamos com este, e assim que vamos ter aqui também. Obrigado a todas e a todos por terem vindo, apesar de termos aí 2 espiões. Muito obrigado aí, também está tudo bem. E vamos então ficar com a Inês nesta nossa conversa. Inês, muito obrigado por teres aceitado esta nossa conversa. Muito obrigado. Boa noite a todos, todas e todos. Eu só tenho aqui a agradecer estas palavras exageradíssimas e muito simpáticas. E obrigada por estarem aqui neste final de dia, que é sempre um inferno. E pronto. Eu espero que não se ofendam nunca com o que eu vou dizer, é mesmo só a minha opinião e eu não tive muito cuidado em escolher o que vou dizer. É mesmo o que eu penso e é um desabafo acho que nessas coisas de educação tem mesmo que ser do coração e eu falo da minha experiência, da minha vivência, do que temos vivido e da experiência das outras pessoas com quem me tenho cruzado nestes 23 anos de mãe. 23 de casado. 23. E dessas vezes, e de facto escrevo sobre isto, não é sobre educação, é crónicas sobre esta aventura que é ser mãe, há 12, e por isso tenho que ter sempre matéria para escrever, portanto tenho que estar sempre atenta a estas coisas, e é sobre isso que eu vou falar. Espero que não se ofendam, porque eu acho que hoje em dia as pessoas ofendem-se demasiado, levam as coisas muito a sério, e eu peço desculpa se vos ofenderem, mas peço antes de mais que não se ofendam. Eu já vou-me apresentar, se não somos 9. Eu andei sempre nas escolas públicas, eu fazia os trabalhos de casa na cozinha com a minha mãe. Nunca nenhum professor me bateu. Eu fui educada em que as pessoas tinham sempre razão e podia mesmo sempre dar a volta às situações. Muitas vezes as pessoas não tinham razão. A estratégia da minha mãe, que eu acho que era muito inteligente, era punha-nos na escola e passava um mês e tal e ia lá falar com os professores. Eu tinha um irmão que era muitíssimo mal, portava-se mesmo muito mal, e uma vez que a minha mãe foi à escola, ela era professora, mas nós achávamos que o André era aqui do bairro social, aqui do lado, não fazíamos ideia que o André tinha. Achavam mesmo que o meu irmão André era não vinha de uma família estruturada, vinha de uma família dali do bairro, lá do bairro social, dali do lado, porque ele e a minha mãe dava sempre a conhecer um mês e meio depois dos professores já nos conhecerem. E falava, dava-se a conhecer e criava uma relação de confiança com os professores que nos ajudava sempre muito. E eu acho que ajudava muito os professores também. Estou casada há 23 anos, tenho 6 filhos. E tenho uma experiência, tive a contar, de 6 escolas e creches, privadas e públicas. Sem contar com o ensino superior, que já tenho 2 filhos nas faculdades. Ando nesta vida escolar com os meus filhos desde 2003. Fiquei grande amiga dos professores e de educadores dos meus filhos e aprendi com eles quase tudo o que eu sei sobre educação, com eles, com a minha mãe e com os meus irmãos. A minha experiência nisto é a seguinte: eu entreguei o meu filho mais velho numa creche quando ele fez 2 anos e quando fui buscar, primeiro dia,
ansiosa para saber como é que tinha corrido. A educadora das vezes dizia assim: sim, ele fez cocô uma vez e comeu tudo. Fiquei a achar, não queria saber tudo, mas se tinha feito cocô, se ele tinha comido, eu queria saber mesmo é que é que ela tinha achado dele. Era a minha ansiedade. E eu acho que a partir daí foi uma montanha russa. Foi um choque e tem sido, de facto, uma montanha russa de emoções e de aventuras, porque eles são todos diferentes. E eu acho que para falar sobre isto, sobre a minha relação, a relação dos pais com a escola, acho que tenho que falar com cada um deles para se perceber que cada um tem uma história, cada um tem uma relação diferente. E, portanto, eu tenho uma escola para cada um dos meus filhos. Eu, se pudesse escolhi uma escola diferente para cada um dos meus filhos. Se eu tivesse só um, tinha uma conferência para cada um deles. Falava, escrevia um texto para cada um deles. Não consigo fazer uma doutrina. E por isso vou falar de cada um deles. Tenho o meu filho mais velho, que era menos sociável, na altura, era menos sociável, menos desportista, era muito sensível, muito obediente e sempre na lua. Portanto, não dava luta absolutamente nenhuma. Era o ideal para qualquer educador, para qualquer professor. Ficava ali a ler com ele. Era ótimo. Apesar de discutir em casa, a gente gostava muito dele. Tinha muitas dificuldades de aprendizagem, porque percebeu-se depois que tinha dislexia, geografia, tudo aquilo. Mas nunca se portava mal. Nós sofríamos muito com ele, era o primeiro filho, portanto, tudo aquilo ele era comovente, daqueles miúdos muito sensíveis, portanto, comovia. Só por ele, só os olhinhos dele, tudo aquilo. Só por ser o primeiro filho, toda a gente sabe que tem o primeiro filho, não sou comove-se logo com qualquer coisa que ele faça, não pessoa vai assim. Eu mandei-o para a escola e mudei de escola várias vezes, porque achava sempre que nunca resultava. O problema estava sempre na escola, nunca estava no erro. Mas não me zangava com a escola, achava sempre que eram uns ajustes. E mudávamos de escola, e mudávamos muitas vezes de escola. Ele, durante toda a vida dele, teve sempre à luta com a escola e com os estudos. Mas lá se foi uma delas, já está na faculdade, vai fazer um mestrado, é um rapaz de estudo, ótimo, rodeado de amigos, não podia ser mais extrovertido. E não se lembra de metade das coisas que aconteceram e de tudo que ele nos fez sofrer. Não faz a mínima ideia, nós contamos coisas e ele. Não, nada, tudo foi tudo. É incrível. Até o bullying que ele sofreu, eu não se lembra do bullying que ele sofreu. O segundo filho é o oposto, com 4 anos, já sabia ler, eu acho que ele nasceu a saber ler, jogava futebol, era um líder nato, era tudo aquilo, fazia perguntas por todo o lado, passou do primeiro para o terceiro ano, aos 16 anos já treinava, estava a treinar equipas de futebol, e a nossa preocupação com ele era a arrogância e o convencimento e o excesso de autoconfiança que ele tinha. Mas a vida encarregou-se disso, ele não entrou na faculdade por umas décimas. E a Cristo também sou. E não preciso da nossa intervenção. Hoje em dia percebeu dar muito mais valor ao trabalho e ao esforço do que à sua inteligência e genialidade. Está ótimo. O terceiro é com este que eu acho que nós às vezes não estamos a aprender a ser pais. É o mais desafiante de todos porque lá está, tem dislexias, tem dificuldades de aprendizagem, deve-se atenção, que já não tem, mas acha sempre que deve-se atenção, portanto, não gosto de contar a história, mas e é desafiante, porque é muito perspicaz, muito inteligente, tem aquela intuição toda, acho que estamos aqui a falar com pessoas que sabem bem que uma coisa compensa a outra, não é? Quando se tem sempre desenvolve outras capacidades e por aí fora, ele tem-as todas, muito inteligente, consegue perfeitamente dar-nos a volta e é encantador, é encantador, toda a gente acha encantador, ele com o seu encanto lá vai dar a volta, mas tem sido um desafio muito grande para nós os dois. E pronto, e com este foi um desafio muito grande para a escola, realmente foi muito intempestiva a nossa relação com a escola com este miúdo. Desde eu achar que de facto os professores não souberam lidar com ele e o estragaram muitas vezes, como achei muitas vezes também, e achámos que o mimaram mais e o protegeram mais, e fiz todas as porradas que possam existir, que foi pô-lo contra a escola e ele aproveitar-se disso, foi protegê-lo demais da escola e ele aproveitar-se disso, foi
calmo e agora está um bocadinho ao contrário, acho que a escola protege mais, eu acho que não deve, porque não se aproveita disso, e tudo isto baralhou imenso, e como baralhou ficou em terra de ninguém. Eu acho que isso foi o pior que nós fizemos em Castelo, foi não termos construído uma relação coerente, um comportamento coerente com a escola, e ainda assim foi sempre a mesma. E então ele deixou-se, foi-se com o que eu sinto em relação a isto, foi que foi uma jangada no negócio. Ele foi uma jangada, andou pela corrente. E ele precisava, com estas dificuldades de aprendizagem que ele tinha, precisava de facto de uma linha firme e de uma estrada. Precisava ter ali as coisas balizadas, não teve. Andou muito à favor da corrente, porque nós andávamos à favor da corrente com ele. E portanto, este é um livro que nos ensina a ser pais. A quarta, que é uma rapariga, a única rapariga, que nós temos 6 filhos e só temos uma rapariga, ela vive entre estes irmãos a tentar sobreviver. Não dá trabalho nenhum, e eu acho que ela sofre por não dar trabalho, porque vive a dar palco aos irmãos. Porque é a irmã é sempre a irmã de um deles. E isso dá trabalho também a nós, porque tentamos sempre evidenciá-la, porque ela tem o seu feitio também de ser tímida e de ser discreta. É esperta, é sensível, é muito maternal e vive à luta com a matemática e com a sua timidez. Também passa assim muito despercebida. O quinto, a minha mãe insiste às pessoas quando têm filhos que tenham sempre o quinto. Imagina, o quinto, a minha mãe tem 9, portanto acha que o quinto é assim uma coisa normal. O quinto, que diz que o quinto é sempre o filho mais completo. Não é o perfeito, mas é o mais completo, tem as características todas. E realmente, este nosso filho tem sim, é bonitinho, é ótimo aluno, é muito sociável, tem tudo, é irritantemente tudo. Põe a roupa do dia a seguir, apetece desarrumar as gavetas. Desde pequenino que arruma a roupa para o dia a seguir. Faz tudo. Até arroz sabe fazer desde os 9. Quando faz os trabalhos, vai para a escola já saber a matéria que vai ser dada. Depois quando mete-se no desporto sabe logo fazer o desporto bem. E pronto, é um bocadinho mais. E nós precisamos até nem falar muito dele, mas ele nem sequer é muito convencido. E depois é o sexto, que faz uma distância de 6 anos do quinto, que tem 9 anos, e que nós desistimos de educar, já não vamos falar. A primeira vez que estivemos no jantar e fomos para a cantina para achar a PlayStation. Fomos deitar, onde é que ele está? Esquecemos de deitar. Fomos buscar, foi incrível. Foi mesmo mal. Mas ele, pronto, lá está. Este é algo que tem dislexia também. Eu acho que quando há dislexias, a probabilidade de metade dos miúdos terem alguma coisa de geografia e dislexia é grande. E connosco foi o mais velho que teve alguma dislexia e geografia. Este, o terceiro, teve mesmo um grave de dislexia. E este tem alguma, aliás, tem bastante, não tão grave como a do terceiro, mas tem. Mas eu já lido de maneira diferente, mas isto é uma mãe completamente diferente com este, completamente. Já vou só às guerras que sei que vou ganhar e já deixo de tratar já não vou às todas, já não vou de todas. E isso é bom, ele fica mais confiante, também tem autoridade, já não tenho paciência por muito mais coisas. E vamos ver o que é que isto vai dar, espero que dê bem. Mas pronto, isto é o quadro. Agora, o que é que eu analiso perante isto? Que há uma diferença enorme desde 2003, quando eu comecei esta aventura, no primeiro dia que deixei o Salvador ao colo daquela educadora que disse que eu tinha feito cocó e tudo, até hoje não há comparação. E há uma diferença grande também, desde o meu quinto filho até este. As relações da escola mudaram imenso. Eu acho que hoje em dia a relação entre os pais e a escola é muito mais tensa, muito mais rápida e muito mais agressiva. As coisas são muito mais
é isso, é mais coisas mais agressivas. Os pais hoje exigem muito mais coisas aos professores e à escola do que exigiam há meio de anos. Querem resultados imediatos, tem-se muito mais. Questiona-se tudo, questiona-se muitas coisas e há muita tensão, eu acho que os professores retraem-se muito. Desde há histórias, bem, eu tenho histórias incalculáveis das minhas. Normalmente são as mães, acho que as mães continuam a ter uma intervenção, apesar dos pais estarem muito mais presentes hoje em dia, muitíssimo mais. Há 10 anos não estavam nem metade do que estão hoje em dia, mesmo assim as mães estão 90% pelo menos que eu vejo as mães, e é de uma participação agressiva. Eu não sei, se me perguntarem porque eu acho que há várias razões para isto. Dizem que há mais ansiedade, que a sociedade está mais crispada, que as pessoas estão mais estressadas, há menos tempo. Talvez, também houve várias crises em 2008, houve uma crise, as pessoas continuam tanto com menos tempo como já tinham nessa altura, não parece que seja por aí. As pessoas continuam com uma vida muito difícil, continuam com as mesmas vidas muito difíceis, os medos são os mesmos, as tensões são as mesmas, e não parece que seja um ambiente fora que seja mau. Eu acho que as pessoas há uma coisa que para mim é basilar, que é a sociedade em si está a desafiar as instituições, e a escola é mais uma instituição. Isso acho que é o pano de fundo. Ou seja, o facto, isso é só o pano de fundo, é a generalidade, é o lado senso da situação. É a partir daqui que temos que fazer esta análise desta crispação que existe muito. As pessoas põem tudo muito em causa hoje em dia. Não há nada que as pessoas respeitem só porque sim. E eu acho que isso não é mau, acho que é bom. Não há nada que as pessoas respeitem. Porque ser igreja não vou respeitar, não. Não é por ser igreja que não vou passar a respeitar. Porque é que eu vou respeitar só por ser igreja? Já não é só porque sim as pessoas. Os políticos também não e a escola também não. Portanto, as pessoas só por si já questionam tudo. Portanto, é a partir daqui que nós temos que começar a analisar isto. E depois há as questões mais corriqueiras do assunto. Eu acho que é a ideia de que eu acho que é negativo, que é, hoje em dia não se responsabiliza aos filhos por coisa nenhuma. As notas baixas, por exemplo, normalmente é mérito dos alunos. As notas altas são mérito dos alunos, as notas baixas é culpa da escola. No fim, põe limite aos filhos, põe-se poucos limites aos filhos, e põe-se muito mais limites e transpôs-se isso, limites para as escolas, não para os filhos. E há uma coisa que foi bom, eu lembro de escrever sobre isto há muitos anos já, que era a autoestima dos miúdos. Era importante a autoestima dos miúdos, não se ligava à autoestima dos miúdos. Era importante eles terem autoestima, mas hoje em dia parece que a autoestima é o que importa. Só o que importa. E o que é que se fez? Fez uma interpretação errada da autoestima. Os miúdos só têm autoestima se eles perceberem que conseguiram por eles. Eles só conseguem ter autoestima se eles conseguiram ultrapassar obstáculos. Não é tirando os obstáculos da frente. E os pais acham que eles não conseguirem uma coisa, não terem boa nota, não conseguirem determinadas coisas, não conseguirem tudo o que eles podiam ter ao seu alcance, independentemente, seja o que for, má nota, ou brincar com, ou ter tudo o que eles desejavam que os filhos tivessem e não têm, pode ferir a sua autoestima. E, portanto, exigem que as escolas tenham isso. E acham que isso está ligado à sua autoestima. Ou seja, a frustração do aluno, a frustração do filho, igual a baixa autoestima, não. A frustração, ultrapassar a frustração, é que leva à autoestima. E por isso, vai-se tirando obstáculos à frente dos miúdos, uns atrás dos outros, uns atrás dos outros, uns atrás dos outros. E eu vejo, hoje em dia, começo a ver os amigos ou colegas, os meus filhos mais velhos, e aquilo. Foram miúdos que foram muito também educados dessa forma e nunca se levaram mal, nunca souberam, nunca levaram não como resposta, nunca tiveram. E isso
mais tarde ou mais cedo vai se rebentar nas mãos, vai ser uma maldade fazer isto aos miúdos. E depois o que acontece? Exigem à escola, exigem aos professores, e portanto estão sempre a pedir contas aos professores, estão sempre a pedir contas à escola, estão sempre a exigir que o filho não sofra, o filho não pode sofrer em lado nenhum, não pode sofrer em casa, não pode sofrer na escola. E isso eu acho que isto tem vindo a subir exponencialmente. Os novos pais são cada vez mais assim. E depois os grupos de WhatsApp. Ou WhatsApp. Não é os grupos de WhatsApp, é o WhatsApp. O WhatsApp, o e-mail. Isso vê-se em tudo. Quer dizer, tudo o que é escrito. Quando nós temos comunicação escrita, seja o que for, quando se comenta no jornal, quando se comenta numa rede social, o que se escreve, quando se escreve de imediato, leva-se a interpretações. Uma pessoa escreve o que pensa naquela altura e não mete. Não se está a ver a cara, não se está a ver a inflação, é mal interpretado e tudo aquilo. E depois é a rapidez, existe uma resposta rápida, existe uma reação, o tom pode ser mal interpretado, tudo aquilo é exponencial, quer dizer, não se vê antes. Há um tempo era muito mais, quando se queria pedir contas de alguma coisa, marcava-se uma reunião, e era cara a cara, e a coisa era muito bem explicada. Ou seja, aliviava imensos mal-entendidos. Hoje em dia não. Isso é a comunicação em si, a comunicação pais-escola, tornando-se mais imediata, mais reativa, torna-se muito mais emocional e muitíssimo mais perigosa. É uma loucura. Os grupos de WhatsApp é outra loucura. Ainda no outro dia, houve duas. Eu estava num dos colégios, era porque os miúdos não podiam fazer ginástica ao ar livre, porque podiam fazer ginástica ao ar livre com capa assim. Constipavam assim. O levantamento de pais era incrível. O outro era queriam despedir a professora de inglês, não sei o quê. No grupo do WhatsApp já iam despedir a professora de inglês. Enfim. Não era despir, era despedir. E isto é. Mas devem ter mais histórias que eles, professores não vão tentar ensinar as coisas a pensar. Devem ter mais. E nas reuniões de pais. Pronto. E eu acho que esta exigência, já vou lá, pronto. A outra parte é, os miúdos percebem que os pais estão contra a escola e isso é fatal. É quando se perde-se as regras, aconteceu isto com o meu terceiro filho, lá está. Quando se percebe que não, aquela professora foi incrível, a escola não está a dar bem com isto, e põe-se o miúdo do nosso lado contra a escola, é a guerra civil completa, acabou-se. Eu acho que hoje em dia isso faz-se com uma leviandade incrível. Porquê é que é este livro? Porquê é que estes trabalhos de casa a mais? Porquê é que é isto? Porquê é que é não sei o quê? Porquê é que é estes riscos vermelhos? Porquê é que é esta não sei o quê? Porquê? Eu no outro dia, os meus chegam atrasados muito, porque nós moramos fora, longe da escola, e eu levo-os e atraso imenso, e atraso. E aquilo é mesmo injusto, porque eu esforço-me imenso, e eu sempre se atrasa, mas é mesmo injusto, e eu faço mesmo aquilo, pronto. E eu acordo mesmo ao quarto para cheio, é mesmo cedo. E pronto. E chego tarde. E porque o miúdo não sei o quê, faço os almoços, e chego e há um que foi para não sei onde e toca, o segundo toque às 30 ou às 35, não sei o quê. E ele, mais uma vez, o miúdo entrou, mais uma vez teve falta, e eu disse assim: não, acabou-se, isto tem que acabar. Eu vou falar com o professor, que não podem continuar a não ir à aula, a primeira aula. Eu vou falar com as pessoas que isto é inacreditável. Têm que poder ir à primeira aula. E vão os meus dizer assim: não, sabe o que é? Então, se é assim, as pessoas estão sempre a interromper. Pode ser, isto faz sentido. Nós não podemos entrar, eles para mim. E agora? Já é uma semana. Uma pessoa entra, vai aqui com esta conversa toda, faz estas coisas. Por isso, quer dizer, é de esperar.
Como aí está, para que compraram este livro, para que mandam comprar este livro, se isto só lê, se está na PDF, se há um resumo, para que não sei o quê. Portanto, questiona-se tudo, todo o tempo. E eu acho que as escolas vão cedendo, para... Eu não sei porquê, não é fazer mas vão cedendo e vão... E eu acho que isto é um bocadinho como aos vícios, conforme mais cedem, mais as pessoas, pais vão até, sei lá, até ao fim. Por outro lado, há outra parte que eu acho que é boa. Acho que os pais cada vez têm mais consciência da importância e do determinante que é a educação escolar nos filhos. Há um esforço que os pais fazem, a prioridade que é dada e o escrutínio é cada vez maior. E por isso há um espírito mais crítico. E isso é bom. Ou seja, o facto dos pais estarem mais na escola é bom. Há esta questão de que, há uns tempos para cá, a educação foi muito retirada de casa, é verdade, e foi dada à escola. As mães saíram de casa, não é? Por isso, anos 60, as mães saíram de casa, as crianças começaram mais a ir para a escola. Por outro lado, foi dada a percepção de que a vida escolar era determinante para o futuro das pessoas, para o futuro dos meninos. E por isso, entrou-se mais dentro da escola. A escola tomou um lugar central na vida das pessoas. E por isso, há uma legitimidade quase de se pedir contas à escola. Para-se peças. E eu, por exemplo, nesta questão da dislexia, eu fui num período da minha vida, 5 anos, em que eu fui deputada. E tive a pasta de educação. Estive na Comissão de Educação. E estive na Educação Especial. E a história se hoje em dia houve algum avanço feito na Educação Especial e nas necessidades educativas, se há alguma coisa feita nesse sentido, se há uma maior sensibilidade, se foram dados alguns passos, eu acho que foram, deve-se aos pais, às associações de pais, à pressão que foi dada pelos pais, deve-se muito a isso. E essa pressão tem a ver com essa exigência, com esse escrutínio que se deixou os pais entrarem dentro da escola. Por isso, isso foi muito bom. Agora, é um facto que a escola tornou-se uma extensão das famílias e os pais os auxiliares no ensino escolar, para Gabriel. A escola tornou-se, por um lado, um bem de consumo e, por isso, desde o momento que se torna de alguma forma um bem de consumo, faz com que os pais possam exigir mudanças de turma, despedimentos de professores, coisas do género, que é o que acontece algumas vezes, atrasos justificados, essas coisas. E os professores, por outro lado, também podem se queixar de que, olha, na sua casa está tudo mal, há aí uma coisa qualquer na sua casa que os miúdos vêm completamente desregulados, portanto, veja lá, os valores que estão em sua casa não são os corretos, a rotina que tem lá em casa prejudica o estudo, ele precisa de se concentrar mais, vou-vos confessar, as coisas que mais me encantam quando me enviam uma avaliação e dizer, o seu filho precisa de se concentrar mais, como é que eu faço para que o meu filho se concentre mais? O que é concentrar mais? Eu estou em casa, o que é que eu posso fazer para ele se concentrar mais? Não faço ideia. E a escola, de facto, foi ceder. Agora, os pais querem tomar decisões pela escola, querem participar mais na vida e exigem mais. O que é que eu posso dizer mais? Agora, eu acho que, e é o que eu tenho feito, pelo menos tem sido o princípio do nosso princípio de integração, é isto, que é, eu acho que os pais têm que se afastar um bocadinho mais da escola. Parece um bocado ridículo, mas eu acho que é. Afastar um bocadinho, ter uma relação mais institucional com a escola, afastar-se nesse aspecto, ou seja, afastar-se destas coisas corriqueiras. E quando se querem aproximar, na minha opinião, é a sério, é com reuniões a sério, é com propostas concretas, e participando concretamente nos órgãos a sério,
com propostas construtivas e com relação, criando relação. Não é com exigências, é com criação, com criar relação com as direções, com os professores. E é isso que nós temos feito, acho eu. E desde então as coisas resultaram bem. Tanto assim é que nós ficámos com bons amigos, professores e educadores, bons amigos mesmo. Aliás, falei com muitos deles antes de vir para aqui falar com vocês. e foi ótimo. Outra coisa que eu acho é que a sociedade mudou bastante, as famílias mudaram bastante. Uma velocidade grande nos últimos anos. O funcionamento das famílias e a escola, como estrutura, mudou pouco. Estruturalmente, mudou pouco. Foi mudando aqui e ali, abriu aqui e ali, sim, mas mudou pouco. E eu acho que isto acaba por ser esta relação, esta tensão que existe. É quase um sinal de que a mudança é urgente e tem que ser feita. E vai ser feita. E vai ser feita desta forma, acho eu, prefiro eu, que é os pais entrarem na escola, entrarem, mas de uma forma mais institucional, mais em relação, mais em decisão, mais como conselheiros e como consultores da escola. E não nesta forma de tirar setas, de picarem, de exigirem, daquele cliente que chega à volta e escreve reclamações. Isto não leva a nada. Isto só leva a que os professores e a escola se fechem das duas uma. Ou faz duas coisas que outras escolas fazem sempre. Ou se fecham e ficam com medo e ficam quase com rancor em relação aos pais. Havia um professor que dizia assim, sempre que me convidou para ter a tua turma, pergunta assim, como é que são os pais dessa turma? Falava a primeira pergunta. Eu acho que isto não pode ser assim. Isto não é saudável. Não é saudável continuar esta relação. Ou fazem isto, ou fazem outra coisa que é, com certeza, o que é que querem? E vão deixar, vão-se ter. E isto não é critério. Porque isto não é, como nós podemos lá estar com o Duarte, não é dar ao seguimento do que o cliente quer. O cliente tenta ajudar o menino. E porquê? Porque os pais ainda por cima estão muito ao serviço do menino, do filho. Porque estão muito emocionalmente presos hoje em dia aos filhos. E, portanto, vão obedecendo. Os meninos acreditam mais facilmente, muitas vezes, no que o filho diz do que no que o professor diz. E, portanto, se a escola anda ao reboque dos desejos dos pais, anda ao reboque dos desejos das crianças. Isto se torna as coisas absolutamente esquizofrénicas, no limite. Estou a falar no limite, em casa não se tem. Mas também não é estratégico, não é um projeto, não é o que se quer para a educação. A educação não é assim, não é feita casuisticamente, nem é feita reativamente. Tem que haver um projeto, tem que ser pensado. E tem que saber acolher, portanto, as famílias e os pais, tendo em conta este plano de fundo. E, bom, diga isto hoje. Obrigada. Obrigado a nós. Olha, nós tínhamos combinado com a Inês que ela fazia primeiro uma conversa, qualquer que ela fosse. A Inês, um determinado momento, sugeriu que me enviar os tópicos da conversa. Eu disse que não queria, porque nós só pedíamos que ela viesse fazer, não era uma conversa de encomenda, e portanto era, acima de tudo, que nos viesse desafiar, que nos viesse instalar, que nos viesse abanar também. E pronto, e depois ficamos combinados que depois dávamos assim um tempo para conversarmos. E não é tipo pergunta-resposta. Não admito que, creio pelo menos, que a Inês não deve ter ali um elenco de coisas bom para o problema tal, receita tal, portanto não vem com essa prescrição casuística, mas vem seguramente com uma oportunidade entre ela própria e nós próprios aqui conversarmos um bocadinho sobre estas coisas. Isso é que é importante, está bem. E é para isso que nós estamos cá. Há uma coisa destas, e portanto, se for o caso, está aqui a professora Lucia. Se for para esse lado. Professor Lucia, podes começar de novo.
se houver alguém que queira, também não. A escola cede, pronto, se não quiserem falar, nós cedemos, pronto. Olá, boa noite. Obrigada pelas partilhas que teve. Eu sou mãe de 5. A mais nova tem 15 meses, a mais velha tem 15 anos. Todos eles são diferentes e a escola deles é diferente e eu, enquanto mãe, sou diferente para todos eles, porque cada um deles exige de mim uma mãe diferente. Enquanto profissional de educação, sou educadora, o que é que eu sinto? Sinto que, efetivamente, às vezes vou um bocadinho contra aquilo que eu faço enquanto mãe e aquilo que eu gostaria que os meus pais, dos pais dos meus alunos, fizessem para com os filhos deles, meus alunos. Pronto. Tento ao máximo combater essa realidade distinta, não é? Mas compreendo que por vezes seja muito difícil, principalmente para quem não é da educação. Nunca estou contra a escola, pelo contrário. Questiono, mas dando a entender que se aconteceu foi porque teve que acontecer, porque efetivamente houve algo da parte de qualquer um deles, excluindo a mais pequenina, porque não anda na escola ainda, que teve um papel que levou àquela consequência, ou não dizendo consequência, àquele desfecho. Pronto. Eu tento fazer isso, mas muitas das vezes no meu interior penso, se calhar não era preciso tanto, ou podiam ter sido mais benevolentes. Pronto. Depois, efetivamente, enquanto educadora, sinto muitas das vezes que quando me vêm questionar, já é apontando o dedo. Não é no sentido de, vamos esclarecer, eu quero perceber, estou no ponto zero, não sei de nada, quero que me explique o que é que aconteceu. Não, o que eu sinto é que muitas das vezes já me vêm questionar no sentido de, não quer dizer atacar, que é uma palavra forte, mas, efetivamente, com aquele papel que eu faço enquanto mãe. É engraçado. Pronto, era isto que eu queria partilhar. Boa noite. Então vou fazer juízo ao pai que está presente aqui. Assim, eu vou passar desapercebido. Já repararam que vou falar minha forma de falar é um pouquinho diferente, mas acho que vou fazer entender. Mas assim, só contando um pouco da minha história, assim, eu não sou educador, mas eu sempre gostei de trabalhar com pessoas. Então, atualmente, eu trabalho na gestão de pessoas, líder de pessoas, e trabalho principalmente também na construção de carreira e vida dessas pessoas. Tento influenciar de alguma forma. E assim, falando um pouco de mim, assim, eu tenho 2 filhos, o Pedro está aqui do meu lado, inclusive, e eu tenho uma filha de 24 anos que mora, inclusive, fora. Então, eu tenho 2 filhos únicos de 2 casamentos diferentes, então eu tenho uma diversidade bem legal para falar um pouco. E assim, eu acho que alguns tópicos que foram falados são importantes. Um deles, eu acho que é a questão vou chamar o termo que nós usamos no Brasil, que é a delargação. Existe o conceito de delegação, quando você, na verdade, concede ou entrega uma responsabilidade, mas junto tem que vir a autonomia dessa responsabilidade. E eu acho que na educação dos filhos, na verdade, não existe uma delegação. Tem que existir uma complementação. Porque a educação se dá em casa. A escola complementa, Eu acho trazendo alguns conhecimentos diferentes e tudo. E aí eu estou aqui do meu lado, não está prestando muita atenção ao que está falando. Por que meu pai está falando? Eu sou tímido, por que ele também não é assim? Não é? Todo mundo vai saber que é o pai do Pedro. E aí um ponto também, eu sou filho de educadores, minha mãe e minha tia também, educadores para 40 turmas, 30 turmas, era uma coisa de louco, um colégio público no Brasil. Então vocês devem imaginar como é que era. E uma coisa que nós aprendemos sempre é respeitar o professor. Sempre.
Sempre. Isso é uma coisa que eu sempre falo com o Pedro e também com a minha filha mais velha. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é, tem alguma crítica a fazer? Traga uma solução também. Porque é muito simples apontar o dedo para o professor, mas você é culpado, isso que aconteceu. Não, peraí, calma. Eu começo muito com ele. Pedro, você tem que reclamar? Reclama comigo, vamos entender o que aconteceu. Me traz seu ponto de vista e, se for o caso, eu vou buscar o ponto de vista da escola. Mas nunca tirando a autoridade da escola do professor. E aí até um ponto que eu acho que a Inês trouxe, que é talvez se afastar, eu acho que na verdade nós temos que tentar trazer os pais, mas talvez com um mindset um pouco diferente, do tipo, ok, mas o que eu posso ajudar na escola? O que de repente está acontecendo que eu posso trazer de sugestão? Eu acho que essa proximidade eu acho muito bacana, porque os pais hoje em dia, infelizmente, eles são mais prepotentes. Nós vemos isso, inclusive, como reflexo nas crianças, são prepotentes, é o que a gente chama de geração Nutella, não sei se aqui também se usa esse termo, mas raiz e Nutella, e as crianças acham que podem tudo, porque nós retiramos realmente os obstáculos. Eu estava tendo essa conversa com o Pedro aqui, antes de começar essa palestra, exatamente sobre isso, não me preocupa não, mas é verdade. Vai me matar em casa, ele fala que não é. Então, assim, um ponto só que eu acho que é importante falar é, os pais estão vendo a escola como uma relação de cliente e fornecedor. Ou seja, eu pago, eu posso exigir. Não, não é assim. Na minha opinião, não é assim. Não é assim que deveria ocorrer. Eu acho que, na verdade, é uma complementação. E o que nós, pais, podemos fazer para ajudar na educação dos nossos filhos? Eu acho que o maior bem de todos aqui, né? E também a escola, como crescer, como evoluir. Eu acho que essa é a minha opinião, só que eu tento estar muito próximo, tanto que eu estou aqui hoje também, e tento vir em todos os eventos de vocês. Converso muito com o Fernando também, gosto, e eu acho que assim, essa é só a minha opinião para tentar trazer um pouco da minha visão, e que, sim, a diversidade existe e é difícil para caramba a gente conseguir endereçar as necessidades dessa diversidade. Né? Acho que é isso. Obrigado. Pedro, queres dizer alguma coisa? Eu acho que pode não testemunho. Não cutuca, não paia. Acho que ele na próxima não vai. Na Na próxima não traz o pai. Então deixa-me, só para pegar esse ponto da escola educada, deixa-me só dizer um ponto que eu concordo perfeitamente que a história de que a família educa, a escola ensina, que é a velha frase, e sim, mas há uma coisa que existe hoje em dia, não podemos, na prática, o que acontece hoje em dia é que as pessoas de facto têm pouco tempo. E há muitas famílias que não têm, ou pela realidade da própria família, que está o pai por um lado, a mãe do outro lado, o tempo é escasso, há pouca disponibilidade até para essa educação, é um facto, não podemos expressar isso. E a escola tomou um papel, e tem um papel hoje em dia que não tinha há 30 anos, não tinha. E tem que assumir, quer queiramos, quer não, acabou porque senão ninguém o assume. Ninguém o assume. As famílias são muito pequenas hoje em dia. Já não há as 3 gerações sentadas na mesma mesa. E, portanto, já não há tradição, já não há a dita aldeia que educa a criança. Não está. Não apareceu. Já não existe. É cada vez mais reduzida. E, portanto, a escola está a tomar muito esse lugar. E isto é quase uma revolução silenciosa que está a acontecer, que ninguém está a querer assumi-la. E a criança está a ficar muito sozinha, agarrada ao seu telemóvel, sozinha. Porque o pai está a trabalhar, a escola diz que não educa e ensina, diz que os pais não têm valores e não educam em casa. Os pais gritam porque na escola andam a gritar com o meu filho e ninguém lhes deu boa competência para gritarem com o meu filho e ele tem mais notas e eu não percebo que ele tem mais notas porque não basta um pontinho para ele ter entrado na universidade, então está bem, toma lá um pontinho e entra na universidade e é tudo artificial. E andamos nisto. Por isso, a escola de facto, acho eu, que é uma instituição que já, que sim, que gosta que essa parte do educa, se calhar vai ter que assumir. Não sei, mas acho que não vou fechar, não fecho. Acho que é uma conversa muito delicada, é um assunto muito
Eu era completamente convicta disso, que a família, sim, claro, é um lugar privilegiado de educação, é a família, e a defesa da família hoje em dia das coisas é a única, na minha opinião, é a grande batalha, e a única batalha quase, a batalha prioritária que vale a pena travar, é a defesa da família, como instituição, que está mesmo, acho eu, em declínio, portanto é mesmo aquela, e aí tudo se conseguiria resolver melhor. Mas enquanto isso não acontece, a escola tem que chegar-se um bocadinho à frente, tem que proteger estas crianças, tem de facto que lhes dar aqui um acolhimento de valores, de estabilidade, sim, é assim que deve ser, são estes valores, é assim que tem que ser o comportamento. Eu sei que é ingrato para os professores estarem a pôr todas estas tarefas em cima, mas eu acho que a escola passou a ser uma extensão muito da família. Acho mesmo. E pronto, é ingrato, mas nem que seja pelas horas que os meninos hoje em dia passam dentro da escola, que é uma brutalidade de horas. São 10 horas, quer dizer, é incrível. Depois chegam a casa e depois também esta fase muito ingrata, quer dizer, os pais refilmam, que os professores não fazem isto, a escola não faz isso, mas depois nós andamos para casa, os meus estão encostados a um canto, olhar para o telemóvel, depois para a televisão e para a cama. Portanto, qual é o papel que os pais têm nisto, não é? Devido que tenham muita. Não sei, mas. Mas acho que essa parte de educação que foi delegada, que os pais empurram muitas vezes para a escola, é também muito por necessidade, porque a sociedade. O ponto aqui é olhar para a criança. Nós aqui, independentemente por mais voltas que nós demos, se nós focarmos o que é que está aqui em causa? O que está aqui em causa é a educação de uma criança, de um jovem. E, portanto, olhando para a sociedade como ela está, como é que nós conseguimos proteger, o que é que nós queremos desta criança? Qual é o projeto de vida que nós queremos para esta criança? Onde é que nós está aqui? Onde é que queremos que ela chegue? Qual é a sociedade que nós queremos construir com estas crianças? O que é que nós queremos para elas? Qual é o projeto educativo que nós queremos para elas? E às vezes já não é um projeto educativo só de ensino, é um projeto educativo com tudo o que isto tem a incluir. Se as famílias precisam de ajuda, porque estão muito estruturadas, muito estafadas, cada uma para o seu lado, são diminutas, não há tios, não há primos, os avós estão também a trabalhar. A escola tem aqui um papel cada vez mais importante, ou fundamental, ou essencial. Eu acho que este debate é, além deste, da relação, que é fundamental, mas acho que este papel que a escola de facto não mudou estruturalmente. E eu acho que tem que mudar, e ainda bem que não mudou rapidamente, porque não pode mudar rapidamente, porque é uma instituição. Agora, vai ter que, aos bocadinhos, vai lá. E eu acho que estes tumultos que existem são sinais de que isso vai acabar por acontecer. E esse papel de educação, eu acho que não há muito voltar a dar, vai ter que assumir isto. Mas isso, coitados de pessoas, parece-me, não sei. Bom, não faça isso. Eu ainda, depois destes comentários e recomentários, mas antes de avançar para outras vias, perguntava se há mais alguém que quer entrar neste diálogo. A Marta. Olá, boa noite. Eu sou a Marta, sou educadora de infância neste externato há 18 anos. Tenho os meus 3 filhos aqui também, o Martim com 10, a Mariana com 15 e a do meio, a Madalena, que é da luta, né? Que tem 13 anos. Tenho, portanto, as experiências dos dois lados. Tenho a experiência da mãe Marta, aqui neste colégio, e tenho a experiência da educadora Marta. Pronto, e o que é que eu posso dizer sobre isto? O que é que eu sinto? Eu sinto que a nossa sociedade está numa grande agitação, uma agitação de mudança. E é exigido alguns papéis à escola que devia ser da nossa competência pais. Quando eu tenho problemas na escola com os meus filhos, porque eu também os tenho, não é? Eu falo, marco reunião, falo com a diretora de turma, falo com o professor em questão e tentamos resolver, ouço o lado dos meus filhos em casa, mas também tento ouvir o lado do professor e tento resolver essa situação. O que é que eu sinto como educadora? Sinto que muitas vezes, é como a Sofia dizia, logo apontar o dedo, sem tentarmos resolver as coisas a bem.
porque nós estamos aqui também para ajudar. Nós estamos para ajudar os pais. Somos pais, temos essa sensibilidade e também estamos aqui para ajudar os nossos meninos e as nossas meninas a crescer e que eles se tornem adultos responsáveis, com boa autoestima, capazes de lidar com a frustração ou não, porque isso faz parte da nossa vida, não é? E também tentamos ajudá-los nesse sentido. Posso dizer que tenho meninos que às vezes dizem: oh Marta, eu queria tanto que tu fosses a minha mãe. E depois tenho o Martim que escreve no dia da mãe: eu adoro a minha mãe, mas ela é muito estressante. Portanto, também ela. tenho aqui como é que a noite está estressada, não é? Compartilho com a Inês: eu não consigo chegar a horas de manhã. Quando eu no outro dia a Madalena vem a pé. Depois agora vais a pé, que eu vou lá aos teus irmãos. Não espero mais por ti. Mas pronto, teve responsabilidade, veio e chegou fresca e fofa e estava feliz porque foi sozinha para a escola. Portanto, temos que fazer aqui também alguma assistência, não é? Mas compartilho consigo aqui alguns pontos, não é? Obrigada. Sheila, que não é educadora, educa bichinhos. Educação, não é? Também Sheila, Educadora só sou dos meus filhos. um bocadinho mais Sheila, mais passiva, se eu for. Obrigado. Educadora só sou dos meus filhos e peco muito, porque eu achei que no mais velho, ok, agora não vou voltar a errar, agora os outros vai ser que não, todos os dias há alguma coisa diferente e se calhar realmente eu tenho 3, a do meio é a mais difícil, mas acho eu agora, se calhar daqui a uns anos. Deixa o Lucas crescer, deixa o Lucas crescer. Não, Rafa é uma paz de alma, portanto foi super simples até aos 16 e agora tenho outra com 11 anos que já sabe tudo e não sei nada. Agora, eu acho que há aqui um ponto dos países, só sou como pai, como mãe, aqui. Eu acho que é importantíssimo a gente confiar onde está a criança. Se a gente não confia onde está, eu dizia muitas vezes à minha mãe: mas onde é que eu os vou pôr? Eu tenho que os pôr no freio. É o único sítio que eu conheci, eu também sempre estudei aqui, portanto, isto era a minha segunda casa e foi durante até ir para a faculdade. E portanto, eu acho que é isso, as pessoas não sabem criar relações de confiança, não é só com a escola, não estou ao lado. E eu acho que não é só em relação aos filhos. Eles não confiam nos filhos, ou acham que têm que confiar nos filhos e portanto não podem confiar em mais ninguém. E eu acho que é tão importante. Eu tenho os meus, agora o Rafa não está, mas tive aqui os meus 3 filhos, e eu sempre que tive um problema, foi resolvido na escola com quem cá estava. Ou seja, eu sempre que tenho uma dúvida, tenho que se perguntar a quem cá está. Porque eu em casa não vou. Eu acho que as pessoas não conseguem criar isso, porque não têm confiança, porque se calhar, eu não sei, se tivesse por o meu filho numa escola e não conhecesse ninguém, eu tinha dificuldade em criar a relação. Portanto, eu acho que começa por aí, Agora, pronto, o Frei, só tenho a experiência do Frei e, sinceramente, se puder optar, não vou ter outra experiência, porque eu gostei da minha aqui, gostei da do Rafa aqui e gosto das que tenho atualmente, porque é isso, eu se tenho um problema, mesmo com o pequenito, não é, com o mais novo, eu facilmente chego à professora e isto, ele, eu tinha notado isto e aquilo, tudo. É que é um descanso. Portanto, eu acho que as pessoas não conseguem estar descansadas onde têm os filhos. Basicamente, acho que é isso. Não é isto? Obrigada. Posso? Eu vinha muito na expectativa, agora que também entro como o pai Fernando. Nem vos conto. Mas agora, ver-te-me para esta, e tenho estado aqui muito a fazer uma muita análise minha como pai. E ao mesmo tempo, a tentar tirar daqui coisas para a nossa prática educativa como colégio. E nestas coisas ponho-me sempre nesta base. Onde é que nós falhamos? Ponho-me sempre nisto. E não é para me fustigar, certo? E nós falhamos como colégio, como escola. Ou, se quiserem uma perspectiva um bocadinho mais positiva, o que é que podemos fazer de melhor para inverter algumas tendências? Eu posso dizer-vos que temos mails de pais que me fazem chorar da meia-noite às 4 da manhã, certo? De
ligação ao colégio, de fixação ao colégio, de tudo que se possa imaginar. Também há alguns que me fazem chorar para o outro lado, não é verdade? Mas, e às vezes há mails de 4 páginas, e há uns com fotografias, e outros com citações dos psicólogos, e com notas de rodapé. Temos para tudo. Mas sem ironizar, sem brincar, ou aproveitando brincar, mas a minha pergunta é sempre, o que é que nós podemos fazer para melhorar? Faço explicar, para lançar. E eu devo dizer-vos que desta conversa até agora levo pelo menos 2 ricas ideias. Cá dentro do colégio. E já agora esclareço-vos isto. Esta nossa ideia de fazermos isto decorreu muito da nossa prática, do nosso sentimento aqui como colégio. Eu devo dizer-vos o seguinte, eu tenho uma enorme admiração e gosto e amor pelos nossos professores e educadores. E há coisas que eu não posso admitir que lhes sejam feitas. Porque também não admitia que entrassem lá em minha casa e fizessem umas quantas coisas aos meus lá de casa. E há coisas que eu digo assim, em relação aos meus educadores, aos meus professores, não, podemos dizer, fizeram mal, fizeram isto, mas não se lhes toca de uma determinada maneira, não se lhes fala de uma determinada maneira, não se lhes chama nomes de uma determinada maneira. Não pode haver isso, não é? Pior ainda, quando acontece aquela, não é? Quando se lhes chama nomes à frente dos professores, eu assumo perfeitamente quando um dia disse aqui numa reunião de pais, e que era uma reunião assim, não se fala mal dos professores em casa, nem se cá falar mal dos professores à vontade, à vontadinha, mas à frente dos miúdos não falamos mal dos professores, como nós, em circunstância alguma, iríamos falar mal dos pais, a quem quer que seja. Não podemos, nenhum de nós vai falar mal de um pai ou de uma mãe, a quem quer que seja. Mas agora desviei, desculpa. O que eu estava a partilhar estava a pensar o que é que nós podemos, apesar destes sentimentos todos, o que é que nós podemos. E eu levo para já, olha, eu estou tão agradecido por este momento que não consigo imaginar. Tenho 2 ideias. Uma delas é isso que a mãe Sheila agora acabou de sublinhar, que é esta questão da relação de confiança. Ontem estava reunido com um pai que a um determinado momento me repetiu esta palavra, confiança, 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 confiança. E agora isto ilustrou-se-me com a mãe Sheila. Nós temos, de facto, é que com quem intervém mais no sentido de dizer que não, temos é que selar relações de confiança. E, portanto, agora temos que perceber como é que vamos fazer isso. E eu estava aqui, como é que fazemos isso? Como é que fazemos isso? Como é que fazemos isso? E eu acho que pode passar muito, é a segunda ideia que eu vou ter aqui, muito por explicitar melhor as coisas. E se não vem é chamá-los. Isto é, há um colega meu, eu digo assim, só tu, eu digo sempre, só tu, mas às tantas é este modelo. Faz uma coisa brutal. Todos os anos, há um colega meu diretor de um colégio, faz uma coisa brutal. Tenho uma enorme admiração por ele. Alguns de vocês conhecem o Jorge Cotovio, que é o secretário-geral da APEC. E que se apresentou agora. E que agora tem montes de tempo para nós. Primeiro mandamos para São Tomé, está em São Tomé agora 2 semanas a trabalhar com as escolas católicas lá. Ouçam, e ele faz uma coisa que é brilhante. Todos os pais novos do colégio, ele faz uma reunião só para pais novos. E explica o que é educação. E repete aquela frase que nos fez connosco uma escola de pais, que é: não se limpa rabo aos filhos. A partir de uma determinada idade, eles está-se os pontos em quebranto, certo? Entraram 70 pais novos no colégio. Faz uma sessão. Vieram 50. Marca nova sessão. Para os que faltaram. 20. Foi o que eu disse? Pronto, 20. Dessa 20, vieram 10. Ele marca nova sessão. É essa, vieram 5. Faltaram 5. Chamamos um. E, portanto, ele tem a certeza que todos os pais novos que entraram... Vou fazer explicar. É de rasgo esta. Não tem tempo, não é? Mas é de rasgo. Porque eu estava aqui a pensar e disse... Estou a partilhar isto é cá em casa. Cá em casa a família Freire é assim. Não tem redes. Não é? E eu estava a partilhar isto com vocês. Às tantas, naquela duas coisas, não é? Eu estou a olhar para a mãe Alexandra. Tivemos uma conversa há uns tempos atrás. A mãe Alexandra, o pai Dário e eu. E eu, terminalmente, na conversa que tivemos, eu acho que foi muito positiva para todos. Muito positiva para todos. Ultimamente, eu estava numa conversa e os pais estavam... E de repente descobrimos que, entre tantas coisas que nos estavam a dizer, uma delas era uma não questão, porque não é verdade, não é? Era uma não questão porque achavam uma determinada coisa e eu achava que eles sabiam aquilo que eu achava que eles sabiam. E de repente, quando fazemos aquilo, ficamos os três montes de felizes.
não brindamos com espumante, porque não é. Não tínhamos só por esse motivo, certo? Mas de facto, estávamos numa conversa, pronto, não digo acesa nem picada, mas viva, certo? E eu estava aqui, estava a pensar, nós temos de ter como colégio também esta capacidade de estabelecer esta preparação explicar. Pronto. É isto. A mãe Nádia estava a discutir. Não, mas é. Se eu me esquecesse, o pedagógico recordava-me daqueles dias. A mãe Nádia estava ali. Boa tarde, sou a Nádia, tenho 3 filhos. A Lara com 14, que anda aqui no colégio. O Joel com 10, também anda aqui no colégio. Cortou o cabelo e ainda não digas. Então, o que eu queria partilhar era que hoje estar aqui a ouvir fez-me pensar um bocadinho, muito. Eu sou educadora de infância. Mas hoje vim como mãe para perceber, e estava aqui a partilhar aqui com a mãe Alexandra, que eu gostava de ser mais tolerante e mais compreensiva com os meus filhos do que como eu sou com o meu dia-a-dia. Nós idealizamos filhos perfeitos que não somos, não é? E eu queixo-me muito, e há aqui a professora. Que agora é professora do meu segundo filho, né? E eu já na primeira queixava muito da minha filha Lara, está aqui a Maria, que ela não vai dizer o que eu estou a dizer. Não contas, Maria. Mas eu acho que vai ser a melhorzinha dos 3, ou seja, imaginem os outros 3. Porquê? Porque nós, eu enquanto mãe, não é? Idealizo se calhar os meus filhos, não é? Porque todos como pais idealizamos os nossos filhos. Mas como sou educadora, eu muitas das vezes, isto à beira de estar com nervos, o meu marido às vezes diz: como é que tu vais chegar ao trabalho e teres paciência para os outros, estás a sair de casa a gritar, e porque isto, e porque aquilo. E eu disse: pois, olha, quando chego lá eu encaro que sou educadora, não é? E deixo os meus filhos, não deixo os meus filhos aqui, porque eu só venho cá de vez em quando, mas pronto. Eu sei que os meus filhos estão bem, aquilo da confiança, como aquela mãe estava a dizer, é mesmo isso. Eu, enquanto educadora, os pais deixam-nos, muitas vezes, aquelas crianças, como os meus filhos saem de casa, aos nervos, não é? E eles sabem que quando chegam lá, está uma educadora que lhes vai ouvir, que lhes vai dar um abraço. E é isto que eu espero aqui também. Já os meus filhos já não têm esta idade para dar abraço, acho eu, mas estou lá em casa é raro, mas pronto, aqui acredito que bem, e espero eu que sim. Mas esta confiança que eu quis que os meus filhos também me dassem aqui neste colégio foi também para me ajudar, a falta de tempo que eu tenho, não é? Mas me ajudarem aqui na educação dos meus filhos, e tem acontecido. Porque eu tive uma experiência muito má nos 4 anos da Lara, numa escola, independentemente de ser público ou não, porque há bons exemplos nas escolas públicas e nas escolas privadas. Mas na primeira reunião que eu tive, e foi a única reunião que o meu marido de 4 anos eu tive uma reunião numa professora, não é? 15 dias, a escola tinha começado há 15 dias, e fomos todos convocados para esta reunião. E a professora começou a dizer que era uma turma muito agitada, e como é que era possível? Ser assim comigo. Então, um período de adaptação. São 15 dias, isto é um período de adaptação, não é? Nós temos que fazer o pai, o período de adaptação de mês. Isto ainda está no tempo. Não sabiam se sentar, não sabiam nada. Eu disse: mas esta senhora está aqui com o primeiro ano. O que é que ela quer? Que estes olhem já para a frente para ela? Claro que não. Do ponto dela dizer assim, perguntou a mamãe se o José, que tinha vindo da Guiné, andava na praia, na Guiné, nem aqui muitos destas crianças andam na praia, porque têm avós. Como é que aquela professora foi capaz de perguntar a uma tia se aquela criança tinha andado na praia? E depois chegou assim e disse: pois, porque ela às vezes parece estar na savana. Durante o meu marido, que é cabo-verdiano, nunca mais foi à escola, fui eu sozinha, sempre, 4 anos. A minha filha teve muitas razões mesmo para fazer queixa da professora. E eu, enquanto mãe, disse: Lara, os pais nem sempre têm razão, mas são os pais que mandam. Ela na escola é igual. Mas foram 4 anos
horríveis. E do ponto da professora dizer que foi baixa no terceiro ano e dizer que a culpa tinha sido da minha filha. Eu não sei que a minha filha não é santa, tem aqui professores que a conhecem, não é? Mas não se diz isto a ninguém. E eu pensei assim, não quero que a minha filha vá para um sítio que a tratem assim também, porque ia ser no mesmo agrupamento e eu se calhar rotulei aqueles professores todos, olha, vai ser tudo igual. Quando eu atrevi-me a dizer àquela professora no quarto ano, ai, o meu filho vai entrar no primeiro ano, e ela, ai, para aqui não, porque ele também deve ser hiperativo. E eu pensei, sério? Ou seja, isto, eu às vezes penso, eu saio de casa realmente com este ataque de nervos, não é? Mas eu, enquanto profissional, não posso transmitir isto, não é? Porque nós, e os professores estão aqui, nós somos exemplos, não é? Para os nossos alunos. Enquanto mãe, não sou o melhor exemplo, mas enquanto profissional, eu tenho que ser o melhor exemplo. E hoje fez-me aqui refletir que eu, enquanto mãe, não é? Se dou aos outros, também tenho que dar lá em casa, e às vezes não consigo. Mas esta confiança, quando nós deixamos os nossos filhos, é muito importante. E tenho que agradecer, sem dúvida, aqui ao corpo docente aqui, e porque a Lara, enquanto aluna, tem notado diferença, e faz toda a diferença ter a Lara aqui. Os velhos perto também, não é? Mas isto para dizer que nós, enquanto pais, muitas das vezes não podemos também só pôr as culpas na escola. Nós também percebo aquilo que acabou de dizer, que a escola vai ter um papel muito importante aqui, daqui para a frente, ou lá que mas nós, enquanto pais, às vezes também temos aqui que. Eu faço aqui o meu exame de consciência hoje. Tenho que ter aqui muitas das vezes mais atenção da forma como falo com eles, porque se consigo falar com os filhos dos outros, porque às vezes não consigo falar com os meus. Não. Foi um desabafo, também estou sozinha, porque não tenho aqui nenhum marido. A Alexandra e a Maria não vão falar com eles. Mas não, foi aqui um desabafo, também tenho aqui alguma. E é essa relação que nós temos com. Quero ter também, quando os meus filhos chegam daqui, ter uma relação com alguns professores que já tenho, não é? Com alguns, e que é muito bom. Não é? E quando também tenho algum problema, os problemas que já surgiram aqui no colégio, também soube mandar um mail, perguntar, e às vezes eu devido sempre daquilo que quando os meus filhos chegam a casa, eu devido sempre se a versão deles, e isso é muito mal, se a versão deles é acertada. Não é? Porque logo na primeira semana rasgou o pó e disse, mas o que é que tu fizeste para acontecer? A culpa não foi minha. Foi tua, de certeza. A culpa foi tua. Às vezes, ou seja, mas eu como mãe penso logo que eles é que tiveram logo a culpa. E também é isto do autoestima, acho que também é importante. Mas eu consigo fazer com que os meninos da minha sala tenham autoestima. Ou seja, estou aqui a fazer um exame de consciência para mim próprio. Muito rápido, apetecia partilhar imensa coisa. Fez-me pensar em imensa coisa. Eu gostei imenso de ouvir, agradeço muito à Inês a partilha, que eu acho que muito sincera, e acho que é assim, porque as vidas não são perfeitas e as famílias não são perfeitas, e crescemos e estamos sempre a aprender uns com os outros. Bom, várias coisas que me vieram à cabeça, mas eu acho que a relação família-escola tem que ser uma coisa de equipa. Eu, pelo menos, vejo muito assim. Acho que nem é só a família, nem é só a escola, é muito um trabalho de equipa. E nós, penso eu, que se calhar toda a gente aqui, ou quase toda a gente, nós não escolhemos uma escola ao acaso, um colégio ao acaso. Eu, pelo menos, quer dizer, isto é uma coisa super pensada lá em casa, e nós apanhamos imenso trânsito e vimos de longe porque não queremos que os nossos filhos estejam num sítio qualquer. Queremos um determinado colégio com determinados valores e onde eles também cresçam da forma que nos faz a nós sentido. E nessa medida, e agora é uma pequena provocação no bom sentido, eu acho que nós temos, como pais, também algum direito e dever até não é de exigir, essa palavra eu não gosto muito, mas de colaborar com a escola, não é? E isso eu acho que procuramos fazer aqui, graças a Deus é muito bem acolhido e só pode ser assim, não é? Nos podemos também sentar e dizer, olha,
parece-nos que isto não está a correr bem, parece que isto não está a funcionar, até para nos poderem dizer, como já aconteceu, mas ouçam, isso não é bem assim, então isso que vos relataram não é bem isso que está a acontecer. E também, bendito seja Deus, por às vezes estarmos enganados e termos percepções até diferentes, mas podemos fazer isto, não é? Também virmos à escola com abertura de coração e delicadeza, dizer, olha, isto pode-se melhorar, isto pode-se trabalhar mais. Depois só dois pensamentos que me vieram que eu acho que são interessantes quando estávamos a dizer, não é, esta coisa que os pais vêm muito reclamar. E eu lembrei uma vez de um daqueles cartoons que, com uma professora e uns pais e um menino, e então dizia 1980 e os pais para o menino, que notas são estas, não é? E depois 2020 e os pais para a professora, que notas são estas? E isto é um bocado assim de facto, mas às vezes, pronto, eu sou psicóloga clínica, trabalho nesta área e talvez seja o meu defeito profissional, e eu também penso que os pais andam aqui com muitas culpabilidades, não é? Porque de facto também trabalham muito, estão pouco tempo com os filhos, o tempo que estão com os filhos às vezes não é um tempo de qualidade, é um tempo, como dizia, e bem, muito à volta de ecrãs, muito cada um para o seu lado, e isto depois faz que os pais andem aqui um bocado em falta consigo próprios e que se revoltem mais com os professores, com a escola. Isto é para nós pensarmos. Eu acho que isto, de facto, penso que acontece, que é uma realidade. Pronto. E agora poderia partilhar mais coisas, mas deixo que já também, só para participar aqui também um bocadinho. Obrigado. Se concordassem, obrigado Alexandre também, e se concordassem eu pedia à Inês agora assim um comentário de remate e depois rematávamos. Está bem, pode ser. Mais ou menos desse enquadramento que estava aqui. Um bocadinho nada. Eu acho que esta questão que falou da confiança, realmente eu acho que é fundamental reativar a confiança e acho que é a partir daí que vem tudo. E a questão de. Em relação a uma das soluções que eu acho que é importante dizer, que é criar canais formais, independentemente de tudo, canais formais de comunicação é importante, ou seja, os pais entrarem na escola, terem meios formais de entrar na escola, ou através de e-mails, ou através de chats, ou o que for, mas conseguir-se horas, lá está, essas reuniões, essas apresentações públicas que possam existir, criar-se formas dos pais participarem e possam ser objetivas, formais, porque senão eles entram por WhatsApps, por conversas nos cafés, juntam-se em grupos, aquilo é corrosivo. Se não tiverem forma de falarem com a escola, eles falam de uma maneira qualquer, são como água por baixo das portas. E eu acho que se criarem canais desses, todos os meses há uma hora para não sei o quê, há um canal aberto para os pais, há uma associação de pais, sei lá, cada coisa pode inventar o que quiser e há N formas de fazê-lo, mas quanto mais formal for, melhor, e quanto mais verbal for, melhor, e menos escrito, porque a teclado é veneno. E quanto mais cara a cara, quanto mais reunião for, quanto mais isto, melhor. Aí é que se cria a relação. Eu acho que isto tudo vem de relação e vem de confiança. Depois, eu acho que sim, acho que os pais, do outro lado, apesar de eu achar, e estamos todos a partir do princípio que, e vou dizer as palavras, os pais estão animados, estão revoltados, obedecem mais aos filhos do que aos professores e não respeitam as instituições. Assim, grosso modo, acho que é muito isto. E partindo deste princípio, mesmo assim, acho que os pais, de alguma forma, têm alguma razão em muitas coisas. Estas partes, volto a frisar, esta parte das necessidades educativas, nós sofremos muito isto na pele, foi durante muito tempo desvalorizado. Isto deixou muitos pelo caminho. Isto ofendeu muitos, pelo menos a minha fala, a mim magoei-se, foi muito chato, traumatiza bastante. Perde-se um bocadinho a confiança. Tipo, espera aí, se estes são ao terceiro ano é que me vão, quando eu já sei que este não tem dislexia, só me vão diagnosticar este ao terceiro ano, mas eu tenho caras que esta criança tem dislexia, eu sei que ele tem dislexia, eu sei fazer o ABC, o A, E, O, U, quer dizer, como é que, não, só diagnosticar ao terceiro ano. Perde-se a confiança, há aqui coisas que nós vamos perdendo, como esta houve algumas, estou a falar de algumas coisas, ou seja, houve pouca, há exemplos de alguma falta de sensibilidade, porque os pais estão mais peritos na educação, ou dão mais importância à educação, portanto vão ficando mais. E eu acho que nestes últimos anos houve isso muito. E depois, isto que estava a falar
da relação com os filhos, isto é um princípio, se não há parte, há um princípio que eu tenho que é a minha relação com os meus filhos utiliza-se muito, é uma coisa que eu acho que só não nunca percebeu muito, quando eu estudo com eles. É caótico. Nós perdemos, eu acho que nós os pais perdemos o time, então nós as mães perdemos o controle quando estamos com os filhos. Então os filhos que têm dificuldades de aprendizagem, explicar-lhes contas de dividir ou ensiná-los a ler. A pandemia para mim foi um pesadelo. Eu apanhei este meu filho que está no terceiro ano, portanto eu apanhei 2 anos de pandemia, foi o primeiro e o segundo ano em confinamento, que era ensiná-lo limite em dislexia, que foi um pesadelo total. É loucura, nós não temos jeito, nós não sabemos. Quando as pessoas me dizem, no primeiro ano, faço os trabalhos de casa, sabemos como é que eu vou fazer os trabalhos de casa se eu não sabe ler. Ele tem que fazer sozinho, não sou eu que vou fazer com ele, isto é sempre terror. E nós não temos uma ligação emocional tão grande aos nossos filhos que não conseguimos, não temos um distanciamento para lhes ensinar o que quer que seja. Portanto, quando eles me vêm com trabalhos de casa e ele não sabe fazer, eu mando para trás logo. Ele não sabe fazer. Depende, não conseguimos. Pronto. Porque cada trabalho de casa é para eu fazer autonomamente. Eu não posso responder a dúvidas, mas eu só aprendi isto para ir ao fim do quarto filho. Foram antes que eu deixei lá mesmo. Mas pronto. E essas coisas também, lá está a nossa falta de tempo. Mas as pessoas chegarem a trabalho tarde, cansadas, o filho com dificuldades, não sei, fazer trabalhos de casa. Vai à escola, eu, o professor e tudo aquilo, que só penso, não, vem tudo, não é? Não, quer chegar, quer resultados, quer. E sim, portanto, precisa de haver um diálogo, precisa de haver uma relação. Eu acho que o que estava a falar de confiança, a confiança só vem depois de se criar uma relação. E a relação criou porque andou neste colégio. Se não tivesse nada neste colégio, não. Agora, imagino que as pessoas não andaram nos colégios. Tem que haver formas de se criar relação. E criar relação é criar espaço. Tem que haver tempo para. E haver tempo e espaço para. E não é o computador, não é os e-mails, não é só porque nós existimos. Não, tem que haver tempo e espaço para os pais estarem. E depois, a partir das coisas, vão se desenvolver. Para autonomizarmos as coisas, e desculpem lá, agora que vou concluir isto, mas para autonomizarmos as coisas como devem ser, eu pelo menos sinto necessidade. Quando pensarmos neste encontro e concretamente eu desafiei a Inês, ou pedi a Inês para ser ela vir cá, confesso que há 2 tipos de isto. Uma é nós pensarmos a coisa, e pensarmos a coisa no estilo. E acho que eu não podia ter, da minha parte, eu acho que não podia ter desejado uma coisa melhor do que esta, em termos do ambiente à vontade, quer da Inês, quer o vosso, daqueles que intervieram. E isto foi de uma vontade, de um registro. Maria e Pedro, sim, os pais estão lá mais. Mas é de facto, isto foi de um grande à vontade. Eu tenho um grande agradecimento a fazer à Inês, foi a forma já agora como se entrou, não é? E o Salvador veio a reboque, coitado, na verdade. Mas como se entraram no meio disto tudo, e portanto, olha, isto nós conhecemos o registro, e acho que isso deu para perceber a seguir, pelas intervenções, é muito este nosso registro, mas também, mais uma vez, as mães os pais nos surpreenderam, quer dizer, da forma também como nos desventramos aqui, não é? E, portanto, olha, fico-vos muito agradecido, porque todas as intervenções que tiveram vocês, foi um desventramento, isto foi, afinal, era para despir a professora de inglês, não era para despedir, era para despedir a professora de inglês. Ou seja, isso é muito obrigado. Acho que imaginarão como um diretor de um colégio fica com motivos para não dormir quando acontecem coisas destas ao final do dia, não é? Porque isto é que nos dá sentido à vida e às pessoas deste colégio e esta equipa. Acima de tudo, muito obrigado. Depois, não imaginam a importância de levar pistas daqui, de levarmos pistas daqui para o colégio. Isto foi importantíssimo. Levar pistas de leitura.
E eu vou cheio, a gente pensa, e depois ainda por cima, como eu viajo bastante, vou pensar, mas aqui vieram ideias muito concretas. As que decorreram das vossas intervenções, esta sua chave de leitura, Inês, mais uma vez. E pronto, e para terminar, eu ia propor-vos, a Inês está a sorrir porque está a ver o que é que eu tenho no ecrã, que é o texto dela. E que, entre tantos textos dela, é um dos que eu mais gosto, porque a mim próprio como pai me faz pensar imenso. E que tem como título A Irrelevância dos Pais. Eu não vou ler o texto todo, vou só ler o resto para depois vocês chegarem em casa e lerem o resto. Está bem? Eu estava aqui agora assim, ficar meio embargado por uma razão simples. Vou também, de vez em quando, menos dentro convosco e, portanto, agora também vou. Uma das coisas mais importantes que eu tenho feito como pai nos últimos tempos, devo partilhar convosco, o mais novo, o tal, do Cristinho Especial, que é aquela que vocês têm mais extraordinário da vida. Não há face da terra, vocês não estão tranquilos porque não há. Aquela coisa mais. Mas um ser extraordinário agora trabalha às terças, às sextas e aos sábados à noite, porque entendeu que de facto tinha que trabalhar. Portanto, fazer o curso e ter que pagar as férias é uma coisa que ajuda. E pronto. E então está a trabalhar às terças e aos sábados. Às terças sai à meia-noite e meia, está a trabalhar no restaurante e, portanto, às terças, escolheu as terças porque às quartas-feiras não tem tantos trabalhos práticos para apresentar na faculdade, e às terças e aos sábados por motivos evidentes, porque às terças e ao sábado pode dormir e ao domingo também. E às terças sai à meia-noite, meia-noite e meia, e às sextas saía, aos sábados, às terças saía às 3h30 e agora está a sair às 4h30 da manhã, lá do restaurante. E está a sair às 4h30 da manhã porque até àquela altura só limpava talheres e ia, desde a última, passou a lavar chão e a limpar sanitas e, portanto, e estragou calças, não é? Não sabia ainda que ele chiva virava a cor preta das calças, não é? E descobriu por experiência própria. O João ainda não tem carta de condução e uma das coisas que hoje me está a acontecer de mais maravilhoso de experiência de pai nos últimos tempos são os regressos à meia-noite e às 4h30 da manhã. E não dou esse prazer a Uber nenhum. Recuso-me vivamente a dar esse prazer a qualquer TVDE. Porque o que nos acontece, e foi para mim uma tentação, estou a partilhar isto porque acabou por haver a tentação lá em casa. Então o gajo chega do Uber. E pensei, coitado. Então, o rapaz, certo? O rapaz que vem do Uber. E podia haver esta tentação. Mas então ele está a ganhar, quer dizer, ele vai gastar no Uber. Pagamos no Uber. Eu não dou este prazer a ninguém. O que nos acontece naquelas viagens à noite é uma coisa brutal. E desde contar tudo, e as gorjetas, e o americano comprou uma garrafa de 140 euros, pai! Mas também deu uma gorjeta de 40, não é? Que eles repartem por todo. E depois aquele juízo, e a gente veio pensar, e as gorjetas são distribuídas só por causa dos tipos de sal. Então, que tipo de cozinha era um grão de gorjeta? Levei essa que me tinhas dito no outro dia, e eles também vão distribuir as gorjetas por todos pelo tipo da cópia, pela cozinha, Entretanto, já houve justiça social, doutrina social da igreja, certo? Já houve. O que já houve ali? E eu não dou essa bandeja. Não há bang nem pack nenhum que me leve de TVDE. Não há. E eu estou a partilhar isto como pais, não é? Porque é uma relação brutal, aquilo que se gera ali. Também da Sofia delas. Numa altura em que ele dava com umas ideias funestas e umas orientações um bocado mais quadradas, até do ponto de vista da fé e eclesial, e que assustou-me imenso. E houve uma coisa que. E eu vi ali os estratégias lá em casa. E eu comecei logo. Quando ver começou o primário, primeiro arrepio. Não, eu vou perder este tipo. Até porque este tipo não vai contar. Onde é que vai? Vou à conferência tal sobre o. Agora o que eu digo para dizer. E assim, vou contigo. Bem, mas não achas que aquilo é. Mas vou lá. E enquanto vinhamos lá, vinhamos a conversar sobre aquela porcaria. E eu aí percebi que tinha vocação de TVD. E devo confessar-vos, bendita a nossa vocação de pais comuns, porque de facto gera-nos ali uma relação do carente. Está bem?
Foi só uma partilha que eu fazia convosco como pais. No mais, deixem-me terminar isto. Ainda pensei que tem que se terminar de qualquer das formas, não é verdade? E deixem-me terminar isto desta forma. Até porque podíamos também terminar de ao Pai Nosso, mas esta pode ser uma excelente forma de se fazer essa referência ao Pai Nosso do outro. Pode ser. Deixem-me partilhar isto. A crónica começa assim. A irrelevância dos pais. As pessoas levam a função de pais muito a sério. Eu não sei se esta é a intenção com que escreveu, a minha intuação, mas para ser. É que nós quando recebemos um mail, vocês estão a... As pessoas levam a função de pais muito a sério. Perdemos muito tempo a falar do assunto, a pensar na quantidade de borradas que fazemos e achar que temos uma importância desmesurada na vida dos nossos filhos. Que ser pai é uma questão de vida e de morte e que a vida deles depende de nós. Pois esta é uma consideração elevadíssima da nossa condição e é manifestamente exagerada, é o que vos digo. Vejam o caso dos controladores aéreos, por exemplo. Esses homens e mulheres levantam-se todos os dias para trabalhar, sabendo que podem despenhar aviões e matar centenas de pessoas no caso de se distraírem com o Instagram. Nós não. Nós levantamos da cama para os acordar, mandá-los para a escola e obrigá-los a lavar os dentes. E voltamos para o Instagram. Sossegadamente, sem colocar em risco uma única vida. E se adormecermos, ninguém morre. Com os militares a construir os regiões acontece a mesma coisa. Querida, hoje salvei 4 vidas. O que é o jantar? Estou morto de fome. Ser pai não tem esta relevância. Os filhos são à prova de pais. E isso está muito bem pensado. No limite, podemos estragar o seu crescimento, condicionar as suas escolhas, enchê-los de açúcar, dar-lhes cabo de juízo e de paciência, mas pouco mais. Por mais que nos esforcemos, eles têm defesas infalíveis contra pais, uma proteção divina que reduz drasticamente a nossa significância. Na verdade, eles até ligam pouco ao que lhes dizemos e preferem a versão dos amigos sobre os cuidados a ter com o álcool, com os cigarros ou com as redes sociais. Com os cuidados em geral, vá. A nossa influência é apenas humana e imperfeita. Está na moda dramatizar esta condição de pais. É um tema pesado, denso, teórico, complexo. Achamos que por haver o risco de sermos nós pais, não devemos ser pais. Pior, achamos que existe o conceito de bom pai, boa mãe. Caros, não há tal coisa. O único pai irrepreensível é Deus. A nossa educação é um pouco mais modesta. Obrigado, Shakira. Boa a todos, está bem? E pronto. E amanhã há mais, à hora. Mas a Túlia não tem só o microfone. A Lúcia. Desculpa a Túlia. Desculpa, deixa-me sair da frente. Desculpa. Vamos que é com elas, pronto. Para vocês não compramos, desculpem, mas para vocês.